Good. Então vamos começar. Okay, then we can start. Today is called Chomtrul Duchen in Tibetan. Então vamos começar. O dia de hoje é chamado de. Oh, Parece que teve um problema aqui na transmissão. this means the great time or the great day of miracles. É, ele Chundrup Durchen, acho, que é uma expressão tibetana que significa o It is tempo a de day when milagre. Buddha Shakyamuni showed many amazing manifestations. É tido como um tempo em que o Buda, em seu tempo em que ele estava vivo, trouxe muitas manifestações But de it's also milagre. a day of miracles for us Mas esse também é um dia de milagres para nós. because on this day they say every action, whether it's positive or negative, carries 100 million times as much karmic valency as on an ordinary day. É dito que no dia de hoje, nesta data do calendário tibetano, uma ação positiva tem 100 milhões de vezes mais poder do que em qualquer dia comum. So for us, it's an auspicious day because today we are launching in the hard version in English and the Kindle version Machik's Way, the illustrated version of Machik Labdran's biography. E este é um dia importante para nós porque estamos lançando a versão capa dura da biografia de Machig Labdron, O Caminho de Machig. In this book, illustrated like me first by Diana Collins, points to a very different path from the one revealed in Me First. E este livro, assim como Eu Primeiro, ilustrado pela artista Diana Collins, segue um caminho um pouco diferente que o livro Eu Primeiro. Me First illustrates how, when the essential teaching is given, uh, it's so important that we receive it from an open heart and not from the turbulence of our ego ambition. Eu Primeiro fala sobre como quando recebemos o ensinamento básico do budismo, a posição em que estamos, com que tomamos esse ensinamento, se ela não é de coração aberto, ela pode causar muita destruição. Temos de receber esse ensinamento de coração aberto. In the text, the Lama who is visiting the area where the young master and his servant are gives them a very direct instruction. No ensinamento, um lama visita dois praticantes, alunos, e dá a eles uma instrução direta. He says, the basis of all you experience is your simple presence, pure and uncontrived. Ele diz a eles: a base de tudo que vocês experienciam é a sua pura presença, pura e sem esforços. Then he says, rest in your unchanging open awareness. Então ele diz a eles: repousem na sua lucidez, na sua And presença, all limitations will vanish like clouds fading into the sky. e todas as limitações se dissiparão como nuvens desaparecendo no céu. So he's saying to see the nature of your own mind is to liberate all experience, O que ele está dizendo é que perceber a natureza da sua mente é liberar todas as experiências, liberating the sense of self, your own personal history, the way you formulate to yourself and to others the qualities of your existence. liberar sua impressão, seu sentido de si mesmo, liberar as qualidades das suas experiências. There is no basis for accumulation. Não há qualquer base para que se possa acumular algo. Our accumulation rests on the sense I exist, I am myself.
A nossa acumulação está sempre pautada pela ideia de eu existo, eu sou eu mesmo, I am my reference point. eu sou meu ponto de referência. As if I was unchanging and reliable and a true basis for how I am. Como se eu fosse imutável e confiável e a base para o que eu verdadeiramente sou, eu mesmo. Yet, when we attend to all the experiences which we take to belong to I, me, myself, we find they are not stable. Ainda assim, quando nós visitamos as experiências que tomamos como definidoras de sermos eu, mim, eu mesmo, nós descobrimos que elas não são confiáveis em absoluto. Elas também são processos, não coisas. So he's saying you will find the liberation you seek by not working so hard, Ele diz: você encontrará a liberação que você procura não trabalhando tão arduamente. by not grasping at elements of your experience and building up a pattern, an identity that you can rest inside. Não procurando elementos na sua experiência para construir padrões ou identidades nas quais você possa repousar por dentro. In our lives, we had so many millions of experiences, Na nossa vida, nós tivemos tantos milhões de experiências, so many thoughts, so many feelings, so many memories, so many plans. tantos pensamentos, tantos sentimentos, tantos planos. At certain times in our life, we have merged ourselves with these formations and taken them to be essential to our existence and perhaps even to be who we are. E em diversos momentos ao longo de nossas vidas, nós nos fundimos com essas experiências e as tomamos como sendo o verdadeiro significado de quem nós somos. So, this is a kind of dark magic Então, esse é um tipo de magia obscura, in the sense that we have taken transient moments, particular patternings which had no substantial basis, no sentido de que nós estamos capturando momentos transitórios. O transitório aqui quer dizer eles não têm qualquer fundamento, base, estão passando, and have used them to to support and energize the delusion of the sense that we continue as a fixed entity through time. e as usamos com a intenção de dar suporte e energetizar a nossa delusão de que nós existimos continuamente ao longo do tempo, como algo fixo. We could only have all these countless experiences if our basic self, in its most direct form, our presence, were empty. Agora, o interessante é que nós só podemos perceber e experienciar toda essa diversidade de situações incessantemente porque a nossa verdadeira natureza é vazia. I am this, I am that, I expand, I contract. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu me expando, eu me contraio. All this incredible diversity of forms is only possible because we are not a fixed entity. Toda essa incrível diversidade de formas só é possível porque nós não possuímos uma identidade fixa. And the creativity of the mind is not my creativity, my egoic creativity. E a criatividade da mente não é minha criatividade autoral, egóica. It arises and passes, arises and passes. Ela surge e passa, surge e passa. But if we pull these moments together and
compound them and glue them together, we create the density of I exist, I know who I am, this is what I do. Mas se você aglomera tudo isso e faz uma espécie de base com todas essas experiências, você pode repetir: eu sou quem eu sei quem eu sou o que eu faço. So, in the story of Me First, the young master goes astray by believing that he is the owner of his experience. Então, na história de Eu Primeiro, o livro de ilustrações anteriores, o que acontece é que um dos aprendizes se perde, começando a acreditar que ele se empodera uma vez que ele recebe esse ensinamento. And because my existence is vast like the sky, I have the freedom to be however I want to be. Já que minha existência é tão vasta como o céu, ele pensa, eu tenho a liberdade de ser como eu quiser ser. I can do as I like. Eu posso fazer o que eu quiser. And that leads him into the repetition of many bad actions. E isso o conduz à repetição de muitas ações ruins, Bringing more and more dull stupidity to himself trazendo mais e mais estupidez e embotamento mental and more suffering to others. e mais sofrimento para os outros. This position we see embedded, unfortunately, in many of the rulers in the world today. Nós vemos esse tipo de posicionamento muito assentado nos condutores do mundo hoje em dia, presidentes e políticos e pessoas I poderosas. am the boss. Eu sou o I chefe. am the important one. Eu You sou. have to do what I say. Você tem que fazer o que eu estou dizendo. And if you don't do what I say, I will punish you and hurt you. Se você não fizer o que eu disser, eu vou te punir e te machucar. This bullying will to power, the desire to dominate others, is of course grounded in anxiety and fear. Este desejo, essa vontade de poder tão avassaladora que busca subjugar os outros está certamente assentada em insegurança e medo. Because if my starting point is I exist Porque se meu ponto de partida é eu and existo I am important, e eu sou importante, then seeing the absence of inherent existence in what I take to be who I am is very threatening. então aí ver a ausência de existência inerente naquilo que eu tomo como sendo eu mesmo é muito ameaçador. Se eu estou tão apoiado nesse sentido de I que will die. eu vou morrer, I will not be successful. eu não vou ter sucesso. Difficulties are part of my life. As dificuldades são parte da minha vida. This is something that the dictator, the bully, doesn't want to know. Isso são coisas que os ditadores e tiranos não querem saber. If you want to know where suffering is, it will be in you. It's not going to be in me. Se você quer saber onde o sofrimento vai estar, ele vai estar em você, não vai estar em mim. So, what we see in the story of Me First and in the politics of our world is that the big, powerful ones insult and demean many, many people with joy, with a sense of power. O que você pode ver na história do Eu Primeiro é que uma das artimanhas que esses seres poderosos utilizam para, em sua sede por mais poder, é distribuir uma sensação de alegria e empoderamento por onde passam, perante os outros. But if anyone points out their faults, they become very, very angry. Mas se alguém aponta suas falhas, eles se tornam extremamente irritados. I see you. I see what is wrong with you. You cannot see me because I have a different quality of existence. Eu vejo você,
Eu vejo o que está errado em você, mas você não pode me ver, porque eu tenho uma qualidade de existência diferente. Well, we see that in the story and we see it everywhere. Então nós vemos isso na história e vemos isso em todo lugar. All faults, all limitations belong to others. All victory, all good qualities belong to myself. Todas as falhas e todos os erros pertencem aos outros, e todas as qualidades e todas as vitórias pertencem a mim. This positioning of the ego is a profound barrier to Dharma awakening Esse tipo de postura egóica é uma barreira profunda para o despertar para o Dharma, because the Buddha teaches the dissolving of all that is compounded. porque o que o Buda ensina é a dissolução de tudo que é composto. All compounded things are impermanent. Todas as coisas compostas são impermanentes. Our body, even if it was healthy and agile at certain stages in our life, starts to become old and prone to sickness. O nosso corpo, que mesmo que ele tenha sido ágil e pujante na nossa juventude ou em algum momento da vida, se adoece e envelhece, se torna frágil. I will die. Eu vou morrer. This formation that I take to be myself is not the whole of my existence. Essa formação que eu tomo como sendo eu mesmo não é o todo da existência. My body is part of the world. Meu corpo é parte do mundo. And through the years of our life, our body has been in ceaseless interaction with the environment. E através da nossa vida, o nosso corpo esteve em interação incessante com o ambiente. The body is not self existing. O corpo não é autoexistente. We have to breathe, we have to eat and drink and urinate and defecate. Nós temos que respirar, comer, beber, urinar e defecar. I am part of the field of experience. Eu sou parte do campo da experiência. And all the things that I have said in my life have emerged as sound moving into silence. E todas as coisas que eu disse ao longo da minha vida surgiram como um som em meio ao silêncio. Our words are gestures of connectivity. As nossas palavras são gestos de conectividade. Their value arises in their enactment. O valor delas surge eh, na nossa atuação, no momento em que agimos a partir delas. Books are like a backward in a big hospital. Livros são como a sala nos fundos de um grande hospital. They sit in their little bed on our bookshelf. Eles sentam dentro da estante, da sua pequena cama, do leito, na nossa estante, como na ala de doentes de um hospital, As if they were in a coma. como se eles estivessem em coma. And then maybe one day we go to visit them. E talvez um dia nós vamos e os visitamos. We open the book. Abrimos o livro, The quality of attention of our gaze, of our interest, revives this sleeping hero, and we start to have a conversation. a qualidade do nosso olhar e da nossa atenção àquele livro redesperta, revive aquele herói e entramos numa conversação com isso. The book needs the reader, and the reader needs the book. O livro precisa do leitor e o leitor precisa do livro. It's one thing to say, "O mani padme hum, o mani padme hum, o mani padme hum." Uma coisa é dizer Om Mani Padme Hum Kri, Om Mani Padme Hum But Kri, if you go out in the street and you talk to yourself, people will not think you are a saintly, holy person.
Mas se você vai para as ruas as pessoas poderão ver que você não é uma pessoa abençoada, sagrada. When we recite mantras, we are connecting with the potential of the deity, Quando nós recitamos mantras, nós estamos nos conectando com o potencial da deidade, which is our potential. que é o nosso potencial. Similarly, when we talk with other people, we are bringing the richness of our life energies into communication. Nós funcionamos trazendo a nossa energia vital à comunicação, comunicando a nossa energia vital uns com os outros. So when the dictators and the bullies are monitoring our speech with their secret police and they're editing our access to communication, we can see that there is a fear of freedom embedded in their maintenance of their identity. Então, quando os nossos perseguidores, ditadores e tiranos estão nos monitorando com seus serviços secretos e polícias e fiscalizando os nossos meios de comunicação, podemos perceber que no fundo disso há um medo, há uma ansiedade, uma insegurança, a liberdade da nossa forma de falar e agir. When we have free communication in a conversation, we don't know what we're going to say. Quando nós temos comunicação livre, nós não sabemos exatamente o que vamos fazer, dizer. We hear what the other says, we receive and respond. Nós ouvimos, recebemos e respondemos. As we receive what they say, we are shifted inside. We are shifted off the track of our familiar thinking. Enquanto nós ouvimos o que está sendo dito pelo outro, nós estamos saindo do nosso sentido convencional, da nossa experiência convencional. We are, take, we are taken out of ourselves. Nós somos tirados de nós mesmos, levados We para fora. find ourselves saying things we hadn't imagined we would say. Nós nos percebemos dizendo coisas que não imaginávamos que diríamos. This allows us to see that we are not speaking out of some limited portfolio of thoughts and intentions, but rather the openness of our mind can give rise to myriad manifestations. Nós temos uma diversidade vasta de manifestações que vão surgir de acordo com as circunstâncias que se dão nesse encontro. And when we have a rich and deep conversation with someone else, E quando você tem esse tipo de conversa enriquecedora com alguém, their freedom to speak freely touches us in different ways so that we, in turn, speak freely. a liberdade que essa pessoa tem de falar livremente nos convida a falar livremente também. That is to say, my freedom is inseparable from your freedom. Isso quer dizer que a minha liberdade é inseparável da sua liberdade. If I sense that you are going to judge me in a very critical way, Se eu tenho a impressão de que você vai me julgar de uma maneira muito crítica, I become self-conscious. eu me torno autoconsciente. I'm becoming careful in what I say, how I can express myself. Eu me torno cuidadoso eu passo a ter cuidado com o que eu vou falar, com a maneira como eu me expresso. And if I get deeply infected with this fear and anxiety, then I become self-monitoring and self-policing. Se eu me contagio dessa ansiedade, eu passo a me autopoliciar. The crazy dictator says whatever he wants, and everyone around is kind of shaking, wondering, oh my God, what will happen next? O ditador enlouquecido diz o que quer que ele queira, e todo mundo ao redor passa mal, tem medo, se treme. So in our Dharma practice, we are always very careful to avoid controlling others.
Então, na nossa prática do Dharma, nós tomamos sempre muito cuidado, para não estarmos manipulando os outros. Our goal is connectivity, not domination. O nosso objetivo é a conectividade, não a dominação. In that, if I am to connect with different people, I will have to experience my own plasticity. Se eu quero me conectar com diferentes pessoas, eu vou potencializar a minha própria plasticidade, maleabilidade, poderíamos dizer. My lack of fixity is my capacity to relate to others. Minha falta de fixidez é a minha capacidade de me relacionar com os outros. Não sendo uma coisa, eu posso me manifestar de várias formas. In this illustrated story of Machik Labdran's life that we launched today, Nesta história ilustrada da vida de Matig Labdron, que estamos lançando hoje, we see a young girl nós vemos uma garota jovem who is suffused with a longing for Dharma. que está mergulhada num anseio pelo Dharma. Ela está Her desejando. parents, her brother keep trying to encourage her. Listen, be normal, fit in, do as we do. Os pais dela, o irmão dela, as pessoas ao redor dela estão rogando-lhe, seja normal, seja como nós fazemos, And encare. of course, there is a kind of coziness, a kind of safety in becoming invisible by fitting in. E é claro, há um aconchego e uma segurança em se encaixar dentro da norma e tornar-se invisível a partir disso. But she doesn't fall into the story of everyday life. Mas ela não cai na história da vida cotidiana. She sees with her own eyes how life operates. Ela vê com seus próprios olhos como a vida opera. If you want to have butter, you have to go and take care of the zoo, the female yak, milk, churn the milk, make the butter. Se você quer ter manteiga, você tem que cuidar do zo, que é o iaque fêmea, é o nome que se dá às fêmeas do iaque, And then the operá-las, butter is eaten, separar a and you must do manteiga, it again. e então você come a You manteiga e você plant precisa fazer isso some novamente. barley, Se you você, attend to the watering of the fields, se você planta cevada, você tem que regar os campos, you cut the stalks, você corta os talos do que você. then you have to thresh it to separate the grain from the plant it's been growing on. Então você tem que esmagar, esfarelar aquilo para separar a cevada do resto da fibra. And then you lay it out on this flat area and get the yaks to walk around trampling on it in order to take the husk off the grain. E depois eles espalham o resíduo dessa moenda e põem os iaques para caminhar por cima para que eles quebrem a casca da cevada e eles possam tirar o grão de dentro. Then you can roast the grain Aí você pode assar os grãos, and grind it. moê-los, And then you have tsampa. e aí você tem tsampa. So this roasted flour you can then mix with yogurt and it's very delicious, but it vanishes down your throat. Você pode comer essa farinha assada tostada, misturada com iogurte, e então ela desaparece quando passa da sua garganta. And soon the food is gone E então rapidamente a comida desaparece and you have to prepare some more. e você tem que preparar mais. There is no end to the task of maintaining a social life. Não há fim para a tarefa
de manter uma vida social. 1 minute you are young, then you're in midlife, and then you are old. Num momento você é jovem e no momento seguinte você é velho. Where has your life gone? Para onde a sua vida foi? You spent it being yourself, Você gastou ela sendo você mesmo, demonstrating the potential of self reference. demonstrando o potencial da autorreferenciação. But when you're old, you're not young. Mas quando você é velho, você já não é I jovem. was young. Você foi I jovem. did these things, Eu fiz essas coisas, but that chapter is closed. mas esse capítulo está encerrado. I used my life to gain social status, belonging, a chance to wear fine clothes, to eat and drink, and now I'm fading. Eu usei a minha vida para conseguir boas roupas e boas comidas e ir atrás do que eu desejava, mas agora eu estou desaparecendo. So she says to her family, if that's what you want, you do it. I'm not stopping you doing it, but it's not for me. Então, o que Matig diz à sua família é: se vocês querem fazer isso, façam, mas isso não é para mim. Isso não me interessa. She says, dear parents, everything in your life is here 1 moment and then vanishing. Esta vida está aqui por um momento, então desaparece. All of these patterns of social interaction are impermanent. Todos esses padrões que surgem de nossas interações são impermanentes. She said, I want to find that which is truly reliable. Que é, ela estava em busca do que I é want to follow the confiável. Dharma. Ela quer seguir o Dharma. Oh, it's a very sweet story, and I would recommend that you get a copy of it. Então, essa é uma história muito doce. Eu recomendo que vocês consigam a cópia dela, Because, firstly, her words are very true porque no começo as nossas palavras são muito verdadeiras. and expressed very sweetly, O que está nela é muito, and ele expressa de most forma muito doce. importantly, are just the medicine that we need in our lives so that we are not endlessly woven into the texture of samsara. E contém a medicina que nós precisamos para a nossa vida, para que nós não estejamos infinitamente nos envolvendo nos tecidos do samsara. She has a vision. Matig tem uma visão, It's an uncommon vision. é uma visão incomum. When I look at the screen, it says that we are 146 people. Quando eu olho para a tela, o Zoom me diz que somos 146 participantes, 146 pessoas. If we were a football match, we might have 146,000 people watching. Se isso aqui fosse uma partida de futebol, poderia ter 146 mil pessoas assistindo. But Dharma, sadly, is not so popular. Mas o Dharma, infelizmente, não é tão popular. And sometimes that can feel a bit lonely. E algumas vezes isso pode ser solitário. And the family keep trying to pull Machik Lavdran into their notion of belonging. We'll get you a husband, you can have children, you have a good life. E a família de Matig está constantemente tentando trazê-la de volta a esse senso convencional. Nós conseguiremos um marido para você, uma boa vida, e assim por diante. Eles continuam insistindo. But she sees very clearly that security, that safety is like an illusion. Mas ela vê muito claramente que essa segurança, essa certeza é uma ilusão. As we see, countries are invaded. Como nós vemos, os países são invadidos. That happened in Tibet. Isso aconteceu no Tibete. It happens in Europe, in South America. Isso acontece na Europa, na América do Sul. Somebody wants what we have. Alguém quer o que nós temos
And the quick way to get things is to kill and steal. E a forma rápida de conseguir o que queremos é matar e roubar. People who have some ethical value say, no, I would rather work and have the sweat of my brow give me my food than doing bad things. Algumas pessoas dirão: bom, eu não quero, eu prefiro que o suor da minha testa me consiga as coisas, ao invés de roubar e matar por isso. Which is good, but very, very, it eats up a huge amount of time. O que é bom, mas consome uma quantidade imensa de tempo. If we are going to practice Dharma, there are many things we won't be able to do. Se nós queremos praticar o Dharma, há muitas coisas que não seremos capazes de fazer. In particular, we become a little bit careful around distraction. Em particular, nós nos tornamos especialmente cuidadosos em relação à So distração. you could watch a movie and vanish into the storyline. Então, você pode assistir um filme e desaparecer na história. It's like a holiday. I don't need to think about family problems, work problems. I just fall asleep in this film. Este é um feriado, eu não quero ter problemas com o trabalho, eu não quero ficar pensando nas questões da minha família, ou o que seja, eu vou só assistir esse filme. But we are Dharma people. Mas nós somos pessoas do Dharma. When we watch a movie, Quando nós vemos um filme, because it's not forbidden, pois isso não é proibido, we can watch it as a teaching on the nature of illusion. que é um ensinamento sobre a natureza da We ilusão. can feel how the images, the characters that the actors are displaying seem so true, so reliable, so real, and yet they're not. A, as características que a história traz, os encontros entre os personagens e tudo aquilo parece tão real, tão vívido, e ainda assim não é. Dharma teaching is it possible in everything we do. O ensinamento do Dharma é possível em tudo que nós fazemos. The difference between having a Dharma life and a non Dharma life is that a Dharma life requires us to be present, to be awake, whereas in non Dharma life, we fall asleep into a fusion with the events. A, diferen a diferença entre uma vida do Dharma e uma vida fora do Dharma é que a vida do Dharma exige que nós estejamos presentes com o que acontece momento a momento, enquanto que fora dessa compreensão, dessa visão do Dharma vívida, nós nos fundimos com o que está acontecendo, como se aquilo fosse verdadeiro, essencial. It is not the fact that different experiences arise that is the problem. Não é o fato de que diferentes experiências surjam que é o problema. The issue is that we believe that what is occurring is real. A questão é que nós acreditamos que o que está acontecendo And é then verdadeiro. we think, oh, it's real and desirable and I want more, or it's real and undesirable and I want less. Então se abrem dois caminhos. Isto é real e desejável, então eu quero mais, ou isto é real e indesejável, eu quero menos. So there are the three root poisons. Então estes são os três venenos The raiz. first is this mental dullness or reification or solidification, whereby we take self to be real and other to be real. O primeiro é este embotamento mental, esta confusão onde tomamos a nós mesmos como sendo reais e o outro como sendo real. Now, this sense that I exist, I am myself, Agora, esta sensação de que eu existo, de que eu sou eu mesmo, feels as if it is inherently existing.
Dá a sensação de que é inerentemente existente. I am. Eu sou. I am myself. Eu sou eu mesmo. I've always been me. Eu sempre fui eu. And because I'm me, sometimes I like this, sometimes I like that. E como eu sou eu, algumas vezes eu gosto disso, outras vezes eu gosto daquilo. When I get what I like, I'm happy. When I get what I don't like, then I'm sad. Quando eu consigo o que eu quero, eu fico feliz. Quando eu não consigo o que eu quero, eu fico triste. So it's very important to have quality control. Então é muito bom, muito importante ter controle de qualidade. And if I can protect the boundaries of myself, Se eu consigo proteger as fronteiras de mim mesmo. if I can build walls, Se eu conseguir construir paredes. if I can if I can have guards with guns, Se eu conseguir ter guardas armados. then I will make sure that only the good people come in and the bad people have to stay out. Então aí eu só vou precisar ter certeza de que as pessoas boas estejam dentro e as pessoas más estejam fora. I am the king of the land of me. Eu sou o rei do reino do eu. That view doesn't work for most of us Essa visão não funciona para a maioria de nós, because controlling events and trying only to get what we like is impossible. porque controlar os eventos e conseguir apenas o que nós gostamos é impossível. And we learn I have to fit in. Então nós aprendemos, temos de nos I encaixar. have to be pliable. Eu tenho que ser flexível, dobrável. Now, the dictator says, I don't do that. Os ditadores dizem, nós não fazemos isso. I don't bend for anyone. Eu não me I acho para insist ninguém. that my voice tells the truth and you will do what I say. Eu não me prostro a ninguém e eu insisto que a minha voz diz a verdade e você vai fazer o que eu disser. So, would we be better off if we were the dictator? Então, estaríamos melhor se fôssemos o ditador? We Nós wouldn't have to mesmos? bend. Nós não precisaríamos nos dobrar, nos prostrar. But for most of us, if we go to see our doctor, the doctor says, more exercise. Mas para a maioria de nós, o que nós ouvimos quando vamos para o médico é mais exercício. Don't spend so much time sitting on your bum. Get up and move. Não passe tanto tempo sentado na sua bunda, se levante e se mova. The dictator becomes sclerotic. O ditador se torna esclerótico. They become rigid. They become covered in a shell. They only speak with their own advisors. They have no contact with ordinary people. Eles se tornam presos dentro de uma casca. Eles não falam com pessoas normais. Eles precisam muitos conselheiros. So that path of dominance seeks to have power over events. Então, esse padrão de dominação busca ter poder sobre os eventos, sobre os acontecimentos. Power to mold the world the way I want it to be. O poder de moldar o mundo da forma como eu quero que ele seja. But when we look at history, we see that all the regimes which dictators have established crumble, sometimes in their lifetime, sometimes when they die, but definitely soon after. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que todos os regimes ditatoriais se esfarelam, às vezes rápido, às vezes não tão rápido assim. They choose the power of being apart. Eles escolheram o poder de se isolarem. They live in the palace surrounded by soldiers and guards. Eles vivem em palácios rodeados por soldados e guardas. Now, this apartness gives them a sense of safety. They have motor cars which resist bullets and they have thick glass and so on. Este afastamento lhes presta a sensação de que estão seguros, porque eles têm carros blindados e esse tipo de coisa, isolados em um palácio.
Whereas we go to work standing in the bus, being rocked and shaken as the wheels go over the potholes. Onde, enquanto isso, nós estamos indo para o trabalho, provavelmente no ônibus, balançando para um lado e para o outro, enquanto o ônibus vai passando pelos buracos na estrada. How wonderful to have uneven roads, Que maravilha ter estradas incertas, because the bus is shaking. estradas com defeitos, And I am shaking. porque isso faz o ônibus balançar e eu. So just by going on the bus, I don't have to go to the gym. I get a full workout. Então, simplesmente por pegar o ônibus, eu já não preciso fazer academia, eu já estou me exercitando, estando lá em pé, balançando. That is to say, we seek the power to participate, but not the power to dominate. Isto é dizer que nós buscamos o poder de participar, não o poder de dominar. It says that the Buddha Shakyamuni taught 84,000 different dharmas. É dito que o Buda Shakyamuni ensinou 84.000 dharmas diferentes. He didn't say, I teach you one time and you do what I say. Ele não disse, eu te ensino uma vez e olha bem, você vai fazer o que eu estou te dizendo. He could see all the people who came to him had their own particular constitution, their own particular patterning of their potential. Ele podia ver que cada pessoa que vinha visitá-lo tinha sua própria forma, seu próprio potencial, seus próprios padrões. So he acts like, I will go towards you. I will present the teaching in a way that will suit you. Então, ele vê, eu vou dar o ensinamento, apresentar o ensinamento de uma forma que ele vá até você. We have our karmic traits. Nós temos os nossos traços kármicos. We have our own particular patterning of the five elements. Nós temos o nosso próprio padrão particular dos 5 elementos. We have the patterning of how the five poisons operate for us. Nós temos os padrões de como os 5 venenos funcionam, operam em nós. Particularly with the first aspect of mental dullness, we are often quite blind to many of the tight and limited patterns we manifest. Particularmente em relação ao embotamento mental, nós somos especialmente cegos a como nós manifestamos padrões que nos deixam cegos. You don't have to become someone else to do Dharma. Você não precisa se tornar uma pessoa diferente para praticar o Dharma. You have you have to find how Dharma fits you. Você precisa encontrar como o Dharma se encaixa em você. Hopefully, a Dharma teacher can give many metaphors and images so that you will find some transmission which fits how you are. Com alguma sorte, os ensinamentos do Dharma vão te encontrar de uma maneira que se encaixe com a forma como você é. However, you receive the teaching. Entretanto, você recebe o ensinamento, This is like getting a new pair of shoes. que é como conseguir um novo par de sapatos. The shoes look very nice. Os sapatos são bonitos, They have a clear shape, eles têm uma forma clara, but you have bumpy feet. mas você tem pés So atrapalhados. when you put your bumpy foot in the shoe, doesn't quite fit. Então, quando você põe o seu pé esquisito no sapato, ele não encaixa muito bem. So you have to wear the shoe around the house and gradually the leather softens. Então, você tem que usar os sapatos dando voltas na casa e gradualmente o couro vai amolecendo. Then you start to trust when I walk in my shoes, they will protect my feet and they won't hurt me. Então, você começa a confiar de que quando eu vestir os sapatos, o couro deles vai se adaptar aos meus pés e não vai me machucar. So in the Dharma teachings, they say there are three stages.
Então, nos ensinamentos do Dharma se diz que há três estágios. The first is to hear the teachings or study the teaching, receive the teaching. O primeiro é ouvir os ensinamentos, receber os ensinamentos. In the second stage is to reflect on the teaching, E o segundo estágio é refletir sobre os ensinamentos. to massage it into yourself so that your rigid ego shape will be softened and you can start to be at home with the Dharma. Massagear os ensinamentos em você de maneira que você se amoleça, suavize e esteja em casa no Dharma. And now you can do the Dharma practice E agora você pode fazer a prática do Dharma, because it fits. You can see how relevant every aspect of it is to your own life. porque isso encaixa. Você pode ver como cada elemento é relevante na sua vida, cada parte dos ensinamentos que estão sendo dados. So this is true for all the Buddha's teachings. Então, isso é verdadeiro para todos os ensinamentos do Buda. Whether you're studying the Theravada Sutras or the Mahayana Sutras or Tantra or Dzogchen, it always involves you exposing yourself to the Dharma so that it can soften you. Quer você esteja estudando os sutras ou outros tipos de ensinamento, o importante é que eles estejam te amolecendo, te massageando, te suavizando. We want to have softness, not hardness. Nós queremos ter suavidade, não dureza. Although in the tantric texts they talk a lot about the Vajra, Apesar de que nos textos tântricos se fala muito sobre o Vajra, the Vajra is a symbol of the indestructibility of the Buddha mind. e o Vajra é um símbolo da indestrutibilidade da mente búdica, The Buddha mind is indestructible not because it is very, very hard, but because it is open and empty. a mente búdica é indestrutível não por ser muito dura, mas sim por sua abertura, por sua Vajra means vastez, emptiness. pela sua vacuidade. There is nothing there to be undermined or attacked or destroyed. A Vajra é vacuidade, não há nada ali para ser atacado ou destruído. All the patterns of our world are patterns of experience. Todos os padrões do nosso mundo são padrões de experiência. Experience arises through participation. A experiência surge através da participação. If we're doing our basic meditation, the Guru Yoga of the White R, Se nós estivermos fazendo a nossa meditação básica, o Guru Yoga do A Branco, at the end of the third R, we're just sitting open, available. no fim do terceiro A, nós estamos apenas sentados, abertos, disponíveis. All kinds of experiences arise. Todo tipo de experiências surgem. Do I need them? Do I not need them? Eu preciso delas? Eu não preciso delas? Are they my friends? Are they my enemies? Elas são minhas amigas? Elas são minhas inimigas? Neither. Nenhum nem o outro. I am open and they are passing through. Eu estou aberto e elas estão passando. They are self-arising and self-vanishing. Elas são autossurgidas e autoliberadas. And what I see is, although my mind is empty and I cannot find any enduring substance in it, I have no lack. E o que eu consigo perceber é, apesar da minha mente não ter qualquer substância em si própria, estar sempre mudando, eu não tenho falta. Eu não estou em falta. And although many, many thoughts and feelings and memories are arising and passing, E então, apesar de que muitos pensamentos, sentimentos e sensações estão surgindo e passando, by remaining relaxed and open,
mantendo-se relaxado e aberto, I'm not overwhelmed. eu não estou, I'm not seduced or drawn into them. eu não estou sobrecarregado, seduzido ou arrastado pelo que And acontece, so there is no excess. e dessa forma não há excesso. So between the absence of lack and the absence of excess, there is the simplicity of availability. Então, entre a ausência de falta e a ausência de excesso, há um equilíbrio. Resting in this spaciousness, gradually our habit formations have nothing to cling to, nothing to lean on, nothing to join and produce new mental formations. Sem oscilar entre a falta e o excesso, nós repousamos nessa espaciosidade onde nossas inclinações não têm nenhum lugar onde se agarrar ou nada que perseguir. This is how we awaken to the truth of the Dharmakaya. E é assim que nós despertamos para a verdade do Dharmakaya. Our mind is complete in its emptiness. Nossa mente é completa em sua vacuidade. It is like space. É como o espaço. You can't get to the limit of space. Você não consegue chegar aos limites do espaço. It is infinite. Ele é infinito. Now, in an ordinary sense, if I think of my mind, it doesn't feel infinite. Num sentido convencional, se eu penso na minha mente, ela não parece infinita. My mind seems to be full of my concerns, my worries, my hopes, my fears. A minha mente parece estar repleta das minhas preocupações e medos. But by relaxing and releasing myself from the need for involvement, Mas ao me relaxar e me soltar da minha necessidade de me envolver, I find I'm okay just being open. você descobre que você está bem, simplesmente ao estar Who aberto. is the one who is open? Quem está aberto? No one. Ninguém. And yet I am present. E ainda assim eu estou presente. I am not present as me. Eu não estou presente como eu, I am a simple, bright presence which permits the showing and vanishing of all the different formations. eu sou apenas uma apresentação madura, no sentido de uma fruta, no ponto, que permite que todas as manifestações surjam e se So apresentem. in the Dzogchen teachings, the metaphor or the image of the mirror is used again and again. Nos ensinamentos Dzogchen, a metáfora do espelho é utilizada repetidas vezes. The mirror functions because it has no fixed content of its own. O espelho funciona porque ele não possui um conteúdo fixo próprio. So the mirror shows what's in front of it. Então, o espelho mostra o que está diante de si. So when you rise from your meditation, you're moving in a world in which there are, for most of us, other people. Então, quando você se move, se levanta da meditação, você se vê em um mundo que está cheio de outras pessoas, o que parece How ser para shall nós I outras be pessoas. with them? Como é que eu deveria ser com essas pessoas? This is not the question to start with. Essa não é a pergunta para se começar com. Não é a partir daí que se começa. Rather, we stay present in our senses. How are they? Ao invés disso, nós nos mantemos presentes com nossos sentidos e nos perguntamos como eles são. They are the conditions of our life. Eles são as condições das nossas vidas. So if you have a family, if you have children are the condition of your life. Então, se você tem uma família, por exemplo, e você é pai ou mãe, as crianças são as condições da sua vida. Children are often quite moody. Crianças frequentemente são temperamentais. They can be full of excitement and don't want to calm down.
Elas podem estar super empolgadas e não querer se acalmar, and they can be anxious and demand lots of attention. e elas podem ser ansiosas e exigir muita atenção. How will I be with them? Como eu vou ser com elas? Now, the simple way is to follow the path of the dictator. O caminho simples é seguir o caminho do ditador. Don't do that. Don't say Não these faça things. isso. It's very bad. Não diga aquilo, não haja assim. Isso é muito ruim. I know you should fit in. Eu sei que você deveria se encaixar. If we release ourselves from that corset of power, then we can respond towards the person as they are, even if it is an uncomfortable experience. Se nós nos liberamos do corset do poder, nós podemos nos manifestar com as pessoas de acordo com como elas são, mesmo se são condições desafiadoras. And there is something very important in this. E há algo muito importante nisto. So, to children or partners or colleagues at work, Seja para crianças ou parceiros ou colegas de trabalho, we become clear your job is not to make me happy. nós temos de ter a clareza, desenvolvemos a clareza de que sua obrigação, And if you make seu me trabalho, unhappy, that's just one of the many things that happens. seu trabalho enquanto meu parceiro, minha parceira, não é me tornar feliz. Se isso acontecer, ok. Se não Because acontecer, happiness tudo is a bem. quality of relaxed openness. Porque a felicidade é uma qualidade de um relaxamento aberto. And that quality of happiness is very subtle and deep and rich, and it's present even in difficult circumstances. E esse tipo de felicidade relaxada, que vem da abertura, se mantém mesmo em circunstâncias difíceis, desafiadoras. I'm not looking to the other to complete me. Eu não estou olhando para o outro para que ele me complete. The mind is already complete. A mente já está completa. This is the meaning of Dzogpa Chembo, the great completion. Este é o significado de Dzogchen, a grande completude. Whatever occurs is within the mind, O que quer que ocorra está dentro da mente, arising and passing. surgindo e passando. Dynamism, change, variety, diversity, this is the quality of manifestation. Dinamismo, mudança, variedade, essas são as qualidades da manifestação. So this, from the Dharmakaya openness, there arises the Sambhogakaya, or the body or the aspect of enjoyment, which is the ability to be present with whatever happens. Da abertura do Dharmakaya surge a manifestação do Sambhogakaya, que é a qualidade de se manifestar de acordo com o que quer que aconteça. So, primarily, this is about our, what you might call our inner experience as we have hopes and fears and regrets and so on. And without editing or changing or protecting ourselves from them, we say, oh, this is life. This is how my life is. Então, na medida que as diferentes circunstâncias e manifestações se apresentam, nós podemos perceber, a partir dessa abertura, é assim que minha vida é. Essa é a minha vida. The patterns of experience are not other than the openness of the mirror of awareness. Os padrões da experiência não são outra coisa que a abertura do espelho da presença. This is the luminosity or clarity of our mind. Essa é a luminosidade ou claridade da nossa mente. The reflection in the mirror is not something you can get. O reflexo no espelho não é algo que você consegue pegar. The, uh, the mirror is incredibly generous. It just shows and shows and shows. O espelho é incrivelmente generoso, ele simplesmente mostra e mostra e mostra.
but you can't catch the reflection. Mas você não consegue capturar um reflexo. In the same way, in your own mind, you have hopes, fears, memories, plans arising and passing, but they vanish through your fingers like sand. Da mesma forma, os pensamentos e manifestações na sua mente surgem, se manifestam e passam, surgem, se manifestam e passam, mas você não consegue capturá-los. And when we have this clarity, we're not afraid. Quando nós temos essa claridade, nós não temos medo. Difficult times will vanish. Tempos difíceis passarão, It is desaparecerão. absolutely guaranteed they will vanish. Está absolutamente garantido que eles desaparecerão. And so I don't need to struggle to get rid of them. Então eu não preciso lutar para me livrar deles. Now, good times, happiness, wonderful relationships, and so on, they also will vanish. Agora, os bons tempos, a felicidade, relacionamentos e todo tipo de coisa também desaparecerão. Therefore, there's no point to try to hang on to them because they are intrinsically vanishing. Portanto, não há ponto em tentar se livrar deles, porque eles também, em tentar conseguir mais deles, porque eles também So, vão this is the desaparecer. basis for our meditation instructions. Don't go after past thoughts, don't wait expectantly for future thoughts. Então, daí vem as instruções da meditação de não vá atrás de pensamentos passados ou não espere ansiosamente por pensamentos futuros. Remain relaxed and open, whatever occurs. Mantenha-se relaxado e aberto, não importa o que aconteça. With this movement within space, when we arise from the practice and we engage with the forms of the world, the plasticity goes with us. Então, dessa forma, quando nós nos levantamos, a plasticidade vem conosco, na medida que encontramos as formas do mundo. I'm not a thing. Eu não sou uma coisa, I'm not a fixed entity. eu não sou uma entidade fixa. Now, in order to stay effortlessly present with this, we have to see the delusion of our fixed, enduring sense of self. Então, de maneira a nos mantermos presentes com isso sem esforços, precisamos perceber qual é a delusão de crermos em nós como sendo um eu mesmo, nos vermos como uma entidade. All that I have taken myself to be in the many events or situations of my life, all of these formations have vanished. Tudo que eu tomei como sendo eu mesmo ao longo desta vida desapareceu. That is to say, the continuity of I, of presence, is presence. Isso é dizer que a continuidade do eu, a presença, é a presença. It's not the presence of me Não é a minha presença ou a as presença if there was some entity which is the core or the factory which is generating all the things I do. como se houvesse algum núcleo ou fábrica que gera o que eu estou fazendo, as coisas que eu faço. All the formations that flow through me are the breath of emptiness. Todas as formações que fluem através de mim são o hálito da They are impermanência. the winds in space that chase the clouds across the sky. São os ventos no espaço que sopram as nuvens através do céu. Therefore, not looking at what happened with regret, not looking at the future with hopes, Dessa forma, não olhar ao que não ver o que aconteceu com arrependimento ou esperar o futuro com esperanças. by doing the Guru Yoga again and again, Ao fazer a prática do Guru Yoga e outra vez, we come to see that in all situations, I am here right now. nós chegamos a ver que em todas as situações eu estou aqui, agora mesmo. Everything is everything is within here and now. Tudo está
dentro do aqui e do agora. If I tell you that 5 years ago I was still working in the hospital, Se eu te disser que 5 anos atrás eu estava trabalhando num hospital, you might take that as a little plane and go off. Oh, yes, he worked in a hospital. você pode pegar isso como um avião e dizer, ah, é, ele trabalhava num hospital. But the hospital where I worked is not the same. Mas o hospital onde eu trabalhava já não é o mesmo. The staff have changed. A equipe mudou, The administration has changed. a administração mudou. There is nowhere to go. Não há lugar algum para ir. The thought of 5 years ago is here and now. O pensamento sobre 5 anos atrás existe, está aqui e agora. So there and then is a movie showing in the cinema of here and now. Então, lá e então, ou naquele tempo, é um filme que está sendo projetado no cinema And do this aqui e cinema agora. is always open and it shows endless movies. E esse cinema do aqui e agora está sempre aberto e mostra infinitos filmes. So this is the Nirmanakaya, or the apparitional manifestation in which we take on many patterns and shapes, but none of them is definitive. Então, este modo aparicional, que toma muitas formas e cores, é o chamado Nirmanakaya, onde momento a momento essas características se manifestam. Nobody knows me. Ninguém me conhece. I don't know me. Eu não me conheço. We can know objects, Nós podemos conhecer objetos, or at least that is the delusion of the duality of subject and object. ou ao menos essa é a delusão que essa impressão dual de sujeito e objeto alimenta. But I am not a thing, Mas eu não sou uma coisa. and I don't live in a world of things. E eu não vivo num mundo de coisas. All sentient beings are processes of revelation. Todos os seres sencientes são processos de revelação. They have the particular patterning of that kind of quality of experience, Eles possuem os padrões particulares daquele tipo de experiência, which is, if you like, their identity for a while. que se você podemos dizer então que é a sua identidade por um tempo. But that's already a reification, a solidification. Mas isso já é uma reificação, uma solidificação. Rather, we could see it as a pattern. Nós poderíamos vê-lo como um padrão. The different birds fly in different ways. Diferentes pássaros voam de diferentes maneiras. The small birds like the sparrow and the robin have to work very hard. Os pássaros têm que trabalhar muito para voar. Their wings are not big enough to catch the wind. As asas desses pássaros não são grandes o suficiente para capturarem But the o vento. eagle extends these huge wings and finds the wind and is carried. Quando o ego é pego por esse vento e abre suas asas, ele é carregado. So all the people we know are manifesting the unique specificity of their being in the world. Então, todas as pessoas que nós conhecemos estão manifestando a sua especificidade única de serem no mundo. Which means that each encounter we have with cows and dogs and people are opportunities for us to be flexible, receptive, and responsive. O que significa que cada encontro que nós temos são oportunidades para sermos responsivos e flexíveis. This incredible diversity of forms of movement in space Essa incrível diversidade de formas e de movimento no espaço is not produced by the specificity of individual identity,
Não é produzida pela especificidade das identidades individuais. There is no self-guaranteeing patterning machine operating in any sentient being. Não há qualquer máquina de autogarantia operando dentro de qualquer ser senciente que seja. Our experience is participative, not separative. A nossa experiência é participativa, não separativa. And so we are unsettled. E assim nós somos inquietos. So if we go back to the three aspects or the three kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, Então, se nós voltarmos para os três aspectos, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, the Dharmakaya, the space of the mind, never moves. o Dharmakaya, o espaço da mente, nunca se move. It is the space of presence and it is always here and now. É o espaço da presença que está sempre aberto no aqui e agora. That's why you can never lose it. É por isso que você nunca pode perder. But because it's always just here and now and has no fixed content, for the ego, it's not very interesting. Mas estar presente no aqui e agora sem qualquer conteúdo fixo não é muito interessante para o ego. And so for the ego, it's easy to ignore. Então, para o ego, essa qualidade Now, the fundamental é fácil de ignorar. shimmering field of transient experience which arises as the Sambhogakaya never stops. Agora, o campo reluzente o reluzir desse campo que se manifesta como Sambhogakaya nunca para. And our manifestation in the world with our postures, gestures, speech acts, and so on is always moving with the other. E as nossas manifestações no mundo, nossos gestos, nossa postura, nosso tom de voz, o nosso sotaque, são sempre com o outro. The unchanging stillness of the Dharmakaya and the ceaseless movement of the Sambhogakaya and the Nirmanakaya are not in contradiction. A natureza imutável, imovível do Dharmakaya e o movimento incessante do Sambhogakaya e do Nirmanakaya não estão em contradição. And for meditators, this is very important. E para os meditantes isso é muito importante. In the practice of Dzogchen, we are not trying to control what occurs or how it occurs. Na prática do Dzogchen, nós não estamos tentando controlar o que ocorre ou como ocorre. We're not trying to, excuse me, we're not trying to stabilize manifestation or movement. Nós não estamos tentando estabilizar a manifestação ou o movimento, Because if we want stillness, we look to the Dharmakaya, which is always there. porque se nós quisermos quietude, nós olhamos para o Dharmakaya, que está sempre ali. Don't look to the movement of the Sambhogakaya and the Nirmanakaya for stillness. Não procure quietude no movimento do Sambhogakaya ou do Nirmanakaya. So this is the profound truth of non-duality. Então, essa é a verdade profunda da não dualidade. And this is not known by narcissistic, egoic, world-dominating dictators. E ela é desconhecida para ditadores narcisistas que tentam controlar o nosso They mundo. are endlessly putting in people in prison, in gulags, torturing, maiming, in order to try to get movement to be the way they want it to be. Eles estão incessantemente pondo gente na cadeia, mandando-os para campos de concentração ou gulags, na tentativa desesperada de fazer as coisas como elas deveriam ser. Their feeling is always the same. Only if all my enemies are defeated, then I will be free and happy and safe. A sensação deles é sempre a mesma. Somente quando todos os meus inimigos estiverem derrotados, eu estarei feliz e a salvo, seguro. People should do what I want. As pessoas deveriam fazer o que eu quero. Then I won't be upset.
e eu não vou ser irritado. But as the Buddha said, friends become enemies, enemies become friends. Mas como o Buda disse, amigos se tornam inimigos e inimigos se tornam amigos. Political alliances are subject to change. Alianças políticas estão sujeitas à mudança. So we should see this and see movement cannot be stopped. Então, nós deveríamos ver isso e compreendermos, enxergarmos. O movimento não tem And como. therefore we feel compassion for all the powerful ones who want to stop movement and make it occur only in the pattern that they want. E assim nós podemos desenvolver compaixão por todos os seres poderosos que querem parar o movimento e fazer ele seguir na direção que eles querem. So on this day of miracles, Então, neste dia de milagres, we can we can pray that all the dominant bullying ones of the world nós podemos rezar que todos os dominadores, tiranos deste mundo, will awaken to the stupidity of their desire for domination vão despertar para a estupidez do seu desejo de dominação and have their hearts turned in the direction of collaboration. e voltarem os seus corações na direção da colaboração. So, in these two books, the Me First and Machik's Way, we can see how the use of power to become dominant leads only to disaster. Então, neste livro, nestes dois livros, Eu Primeiro e O Caminho de Machig, nós podemos ver como a vontade de poder só conduz ao desastre. And that if, like Machik Labdran, we can learn to collaborate with our own potential, E se, assim como Machig Labdron, nós aprendemos a colaborar com o nosso próprio potencial, then the relaxed radiance of our own presence will be able to connect with many different people. aí a radiância relaxada da nossa própria presença será capaz de se conectar com as pessoas And to invite them to join us, e convidar essas pessoas a se unir a nós. not to join us in membership of a sangha or a club or a party, Não se unir a nós como pertencentes a uma sanga ou um clube ou um partido, rather, we invite all sentient beings to join with us in the simplicity of being at home here and now as we are. ao invés disso, nós convidamos todos os seres a estarem presentes conosco na simplicidade de como nós somos no aqui e agora. And that would be a real miracle. Esse seria um verdadeiro milagre. So may this miracle come to be. Então, que este milagre possa vir a ser. So I wish you well on this day and maybe we meet again. Então, eu lhes desejo tudo de bom neste dia milagroso e talvez nos vejamos novamente em breve. Oh, let me have a look at all our lovely people. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nas pessoas maravilhosas. Pleasure, pleasure. Gallery. Prazer, muito Here obrigado. is everyone. Hello. Hello, hello, hello. All these lovely faces. We are the lucky ones. Todos esses How happy we are. Hooray! Hooray! sorte nós temos de podermos So, estar aqui. maybe we meet in person this year sometime. That would be very lovely. Então, talvez Otherwise, temos we esse keep our ano. hearts open for each other. Isso Bye seria for now. e de outra Bye forma, bye. nós nos mantemos presentes nos nossos corações. Nie No, trzymamy ale dla czas siebie otwarte poka. serce. Thank you, James. Thanks, everyone. Pleasure. Bye bye. Dziękuję. Our translators, Bye. translators who make See you in the Bye. lab. Thank you. Bye for now. Pakėdavo. Thank you, James. Thank you, everyone. Bye.